Você pode utilizar inteligência artificial na sua campanha em 2026. Agora, se você não souber exatamente como usar, pode ser processado, multado e, no limite, ter o seu mandato cassado. Isso não é exagero, isso é a resolução publicada pelo TSE. E o pior, nas eleições municipais de 2024, menos de 10% dos anúncios que utilizaram inteligência artificial realmente cumpriram o que hoje é exigido. Isso significa que 90% das campanhas estariam expostas sem nem mesmo saber. Há alguns dias eu publiquei um vídeo aqui no canal de como a inteligência artificial já está transformando as campanhas e as eleições. Falei sobre personalização em escala, sobre perfis psicográficos, sobre o potencial das IAs para a segmentação de público com base no Big Five. Se você não assistiu esse vídeo, recomendo que assista, vou deixar o link aqui na descrição. Mas hoje eu quero avançar mais um passo. Enquanto o outro vídeo respondeu sobre o que a IA é capaz de fazer, este vídeo agora responde a uma outra pergunta que todo coordenador de campanha está fazendo agora. O que eu posso fazer com a IA de forma legal? E o que de fato vai fazer diferença na minha campanha para esse ano? 2026 vai ser a primeira eleição geral no Brasil já sob essa nova resolução do TSE. O tribunal aprovou as regras, as plataformas passam a ter obrigações claras sobre o assunto e as punições são reais. O problema não é a tecnologia. O problema é que a maior parte das campanhas vão utilizar a IA de duas formas: com medo, paralisada, não utilizando todo o potencial que ela tem, ou sem cuidado nenhum, como se o uso da ferramenta tivesse totalmente livre. Os dois extremos são erros e têm um custo muito alto. Nesse vídeo eu vou te dar um mapa completo. O que é proibido e por quê, o que é permitido e como usar, e quais são as 4 frentes estratégicas que a IA vai separar as campanhas que chegam forte em outubro das que vão ficar para trás. Se for a sua primeira vez aqui no canal, vale a pena clicar no card aqui acima e assistir o vídeo que eu explico como o eleitor decide o seu voto. Assim que você terminar de assistir a este vídeo, lá eu vou te apresentar as 6 etapas da jornada do eleitor. E o que vamos falar sobre IA neste vídeo vai fazer muito mais sentido como um mapa na sua cabeça. Vamos começar falando pelo que não pode, porque aqui o risco é concreto e a punição está escrita. A resolução do TSE, que regula a propaganda eleitoral em 2026, proíbe 3 coisas centrais relacionadas à inteligência artificial utilizada nas campanhas. Primeiro, sobre deepfake. Qualquer conteúdo, seja vídeo, áudio ou imagem, que altere digitalmente o rosto, o corpo ou a voz de uma pessoa real para atribuir a ela falas ou coisas ou ações que ela realmente não tenha feito, você pode ter o registro cassado. E caso eleito, pode perder o mandato. Segundo, conteúdo produzido por IA veiculado 72 horas antes da eleição. A janela de silêncio digital se estende às peças geradas por IA. Nada de publicar, republicar ou alterado por IAs nos 3 dias antes da eleição. Terceiro, avatar ou chatbot que simule ser o candidato. Você não pode criar um robô que responda às pessoas como se fosse o candidato, interagindo com os eleitores em grupos ou chats como se fosse uma conversa real. O TSE considera que, neste caso, você estaria enganando o eleitor. E tem mais um ponto que muita gente ignora. As plataformas, elas também são responsabilizadas por tudo isso. Se uma plataforma não retirar um conteúdo, seja produzido por IA ou não, que gere desinformação ou discurso de ódio, ela responde juridicamente ao caso. O que muda completamente o envolvimento das plataformas em derrubar rapidamente conteúdos que forem contra aquilo que está definido na resolução. O risco aqui é real. Em outubro de 2025, o PL foi condenado a pagar R$20 mil de indenização ao PT, após publicar um vídeo gerado por IA associando petistas ao uso de drogas. Esse é o tamanho do problema quando uma campanha usa IA sem critério. Agora vem a parte que a maioria dos consultores não está contando, porque no meio de tudo isso que é proibido, o território ainda do que pode ser feito é enorme. E é exatamente aqui que as campanhas bem preparadas vão criar uma grande vantagem em relação às demais. O TSE, ele não proíbe o uso da IA. O TSE regula o uso da inteligência artificial. E a diferença é fundamental. Você pode usar a IA para escrever roteiros, redigir discursos, criar propostas, gerar inúmeras versões para as redes sociais, compor jingles e estruturar planos de campanha. Tudo isso é permitido, desde que quando o conteúdo chegar no eleitor, haja um aviso explícito que aquele conteúdo ele foi criado, gerado ou alterado com o uso de IA. O aviso ele é obrigatório para a propaganda eleitoral pública. Por outro lado, o uso da IA internamente na campanha
para análise, planejamento, produção de rascunhos. Não precisa de aviso para ninguém. Isso é trabalho de bastidor, é estratégico e precisa ser feito. Você também pode e deve usar as redes sociais para monitoramento das redes sociais em tempo real, para analisar o sentimento do leitor, para eventualmente identificar crises antes que elas se tornem manchetes e se tornem algo grande, para otimizar o seu investimento de mídia paga com base no comportamento do eleitor. Esse território é permitido e é amplo e é importante que você faça. Então vamos aprofundar falando sobre aonde a IA vai fazer grande diferença nas campanhas em 2026. Eu vou te dar 4 frentes que eu acredito serem as mais impactantes e que qualquer campanha pode usar, independente do seu tamanho e do orçamento que tem à disposição. Primeira frente, produção de conteúdo em escala. Estudo publicado em 2024 mostram que a IA generativa permite criar dezenas de versões de um mesmo anúncio, com um tom diferente, fazendo referência a cada local, inserindo contexto e sentimento de uma forma muito individualizada. Isso sendo feito em horas, trabalhos que levaria dias para serem feitos. Aqui eu preciso fazer um alerta, que inclusive já fiz em um outro vídeo aqui no canal. Produzir mais conteúdo não resolve o problema de entregar o conteúdo errado para a pessoa errada na hora errada. Uma campanha que gera 50 posts por semana, mas que ainda não mapeou em que etapa da jornada do eleitor o seu público está, só vai aumentar o problema, vai errar mais e mais rápido. Eu vou deixar aqui acima um card de um outro vídeo que aqui no canal eu falo mais sobre esse assunto. Segunda frente, social listening em tempo real. Plataformas de monitoramento com IA conseguem identificar em menos de 24 horas quando um ataque ou um rumor começa a sair de uma rede específica e contaminar a imprensa local. A campanha que não monitora isso, ela corre um risco enorme em tempo real. Aqui vale um outro alerta que eu já dei aqui também no canal, em um vídeo onde eu falo sobre uma pesquisa publicada e divulgada pela Globo News. Engajamento não é voto. Social listening com IA, ela vai te mostrar que o seu candidato tem alto engajamento, mas você precisa interpretar esses dados dentro da metodologia da jornada do eleitor. Engajamento de um militante convertido não é a mesma coisa do engajamento de um eleitor em etapa de consideração. Terceira frente, segmentação e personalização da mensagem. O eleitor brasileiro está fugindo das notícias. O Instituto Reuters mostrou que 39% dos entrevistados em 47 países evitam notícias efetivamente. E esse fenômeno ele é especialmente forte aqui no Brasil. Isso significa que a mensagem política precisa chegar no eleitor de uma outra forma, por meio de criadores de conteúdo, grupos de WhatsApp, vídeos curtos nas redes sociais. E a IA permite adaptar esses conteúdos de forma adequada para cada um desses canais, com a linguagem e o formato mais adequado. Quarta frente, CRM político integrado. Sistemas que cruzam os dados de campo, histórico do eleitor e o seu comportamento no ambiente digital, para sugerir qual o próximo melhor contato com cada eleitor. Se é uma visita presencial, ou uma mensagem pelo celular, pelo WhatsApp, ou se receber um anúncio impulsionado nas redes sociais. Isso é o que a literatura chama de Next Best Action, ou próxima melhor ação. E é o que separa uma campanha baseada em dados de uma campanha que meramente acumula planilhas. Mas aqui tem uma armadilha que eu preciso te dizer, porque ela vai surgir em quase todas as campanhas em 2026. A armadilha é querer produzir mais conteúdo com o uso de IA, sem ter definido de forma clara qual é a mensagem e o posicionamento central de campanha. Eu já mostrei aqui no canal que uma das principais causas de derrotas de campanhas eleitorais são as decisões baseadas em puro achismo, querer agir pelo puro feeling e não baseado em informações e dados. A IA, ela não resolve o problema de achismo. Ela simplesmente vai multiplicar o problema gerado pelo achismo. Ela amplifica o achismo, isso em escala industrial. A IA, ela amplifica. Se sua estratégia é clara, ela amplifica a clareza. Se a sua campanha é confusa, ela amplifica a confusão. E se existe risco jurídico, ela amplifica os seus problemas na justiça. Campanha que usa inteligência artificial como o Claude ou o ChatGPT pode produzir 50 posts por semana, mas sem um posicionamento claro e definido, não está se comunicando melhor. Só está produzindo mais ruído e mais confusão. A IA, ela não cria estratégia. Ela é muito boa para executar a estratégia. Mas se você não souber o que dizer, quem você quer atingir com aquela mensagem e por que esse leitor deveria mudar de comportamento, nenhum modelo de linguagem e inteligência artificial vai resolver o seu problema. Deixa eu te mostrar 2 exemplos que já aconteceram. Um no Brasil e outro nos Estados Unidos. Caso 1,
Estados Unidos 2024. Um grupo político criou um robô que utilizava uma voz artificial produzida por IA de Joe Biden, dizendo aos eleitores democratas que não votassem nas eleições primárias do país. O deepfake de voz foi convincente e gerou uma confusão real. O caso lá virou investigação federal, gerou cobertura negativa massiva sobre o assunto. Mas o grupo foi identificado e acelerou o processo de mudança na legislação em vários estados do país. Ganho tático de curto prazo, destruição da reputação em médio prazo e risco jurídico de longo prazo. Caso 2, no Brasil, em 2025. Aquele caso que já comentei aqui no vídeo mesmo, do caso do Partido Liberal. A linha entre sátira e conteúdo manipulado é muito subjetiva. Em 62% dos casos de registro de deepfake nas eleições de 2024 aqui no Brasil, a justiça não considerou como algo ilegal, mas 38% dos casos foram condenados e saiu muito caro para quem produziu. A conclusão dos dois casos é a mesma. O ganho imediato que um conteúdo manipulado gera não compensa o risco jurídico, a perda de credibilidade e o precedente que ele gera ao permitir que o adversário ataque a sua narrativa. A IA, usada com estratégia e critério, ela protege a sua campanha. Por outro lado, a IA sem critério, ela te expõe a um grande risco em vários sentidos. Vou resumir o que vimos hoje. Inteligência artificial é uma ferramenta de amplificação. Ela amplifica o que existe na campanha. Velocidade, escala, precisão. Se o que existe é estratégia, ela vai amplificar a sua estratégia. Se o que existe é improviso e confusão, ela vai amplificar improviso e confusão. O TSE não está tentando tirar a IA das campanhas. Ela está criando meios de responsabilizar quem utiliza a IA. E quem entende isso não vê isso como uma ameaça, vê como proteção do seu próprio trabalho. Porque quando todos são obrigados a se identificar, quem usa a IA com integridade se diferencia de quem usa a IA para enganar. O aviso obrigatório de IA, num certo sentido, é um ativo importante de transparência, de que a sua campanha ela não tem nada para esconder. Saiba usar isso ao seu favor. Nas próximas semanas, toda a campanha vai começar a se perguntar: posso usar IA aqui? Mas a sua campanha já tem essa resposta. Pode, com aviso. Pode, mas com estratégia. Não pode quando simula uma pessoa real. Não pode quando fabrica fatos. Não pode 3 dias antes da eleição. O resto é território aberto, utilizando com critério e responsabilidade e seguindo a lei. Mas lembre, território aberto, sem mapa, é uma armadilha. E o mapa que você e a sua campanha e a IA precisarão é a jornada do eleitor. Saber em que etapa o eleitor está antes de escolher qual ferramenta utilizar. Eleição é decisão e decisão é processo. Me conta aqui nos comentários qual das 4 frentes estratégicas que eu apresentei hoje aqui no vídeo a sua campanha ainda não está usando. Produção em escala, social listening, personalização da mensagem ou CRM integrado? E qual, na sua opinião, será o gargalo das campanhas em 2026? Se inscreva aqui no canal, marca o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e até o nosso próximo episódio.